Desde que me entendo por gente, eu e meu irmão, o Lucas, éramos inseparáveis. Não éramos só irmãos, éramos melhores amigos, parceiros nas travessuras e o porto seguro um do outro. Crescendo numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, nossos dias eram preenchidos com risadas, jogos de bola no campinho de terra e conversas deitados na grama sobre sonhos que pareciam gigantes demais para o nosso pequeno mundo. A vida era simples, mas era perfeita, porque a gente tinha um ao outro. Ele sempre foi o mais quieto, pensativo, mais na dele. Eu, por outro lado, era a tagarela, a que sempre o arrastava para minhas pequenas aventuras, convencendo a escapar de casa para contar estrelas ou para tomar banho de chuva. E ele nunca dizia não, talvez porque soubesse que eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. Nosso laço não era só sobre diversão, era sobre um entendimento que não precisava de palavras. Quando eu ralava o joelho, ele era o primeiro a segurar minha mão. Quando ele se dava mal numa prova de matemática, eu ficava do lado dele, refazendo os exercícios até que tudo fizesse sentido. Tínhamos uma promessa silenciosa de nunca deixar o outro se sentir sozinho. Fora da nossa bolha, o mundo era imprevisível, mas dentro dela, tudo parecia seguro. Mesmo nas noites mais frias, quando o vento uivava na janela, a gente se encolhia debaixo do mesmo cobertor, sussurrando sobre o que o futuro traria. Ele sonhava em se tornar alguém forte, alguém confiável, enquanto eu só queria que a gente continuasse daquele jeito para sempre. Dois corações batendo numa sintonia silenciosa. Mas a infância não dura para sempre. A gente cresceu, e a vida começou a nos puxar para lados diferentes. Os dias despreocupados correndo pelos campos foram trocados por responsabilidades e expectativas. Mas apesar de todas as mudanças, uma coisa continuava igual. Quando o dia terminava e o mundo parecia pesado demais, a gente ainda encontrava conforto na companhia um do outro. Foi numa dessas noites, deitados lado a lado, que eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Um medo, não aquele dos pesadelos de criança, mas um medo que podia derrubar até os mais fortes. Eu queria garantir a ele que tudo ficaria bem, mas eu não fazia ideia do quanto ele precisaria de mim, ou do quanto eu precisaria estar ali por ele. Alguma coisa tinha mudado. Meu irmão, antes a minha rocha, agora parecia distante, perdido em pensamentos que ele não queria compartilhar. Ele tentava esconder, mas eu o conhecia bem demais. Sua risada ficou mais baixa, sua postura mais pesada, e o brilho em seus olhos se apagou, trocado por um silêncio que parecia gritar. Então, veio a noite que mudou tudo. Eu o encontrei sentado na beira da cama, olhando para o nada. Suas mãos tremiam um pouco e sua respiração estava rasa. Sentei ao lado dele, esperando. Minutos se passaram, mas ele não disse uma palavra. Quando estendi a mão para tocar a dele, ele se encolheu. Eu não sei mais o que fazer, ele sussurrou. A voz dele mal se aguentava. Aquilo foi o suficiente. Aquelas poucas palavras quebraram algo dentro de mim. Ele sempre tinha sido meu protetor, minha âncora. Vê-lo tão vulnerável, tão quebrado, era uma dor que eu nunca tinha conhecido. Eu não fiz perguntas. Não precisei. Em vez disso, deitei ao lado dele, abraçando como fazíamos quando éramos crianças. O silêncio entre nós se estendeu, mas desta vez não era vazio. Estava cheio de medos não ditos, emoções reprimidas e um pedido mudo de ajuda. Você não está sozinho, murmurei, olhando para o teto. Não importa o que aconteça, eu estou aqui. Pela primeira vez em semanas, ele soltou um suspiro profundo, como se aquelas palavras fossem a única coisa que o impedia de afundar. Senti a tensão em seu corpo diminuir, mesmo que só um pouquinho. Ele não respondeu, mas não precisava. Seus dedos se entrelaçaram suavemente nos meus. Uma confirmação silenciosa. Um sinal pequeno, mas definitivo, de que ele ainda estava se segurando. Naquela noite dormimos pouco. Ele falou em frases quebradas, confessando coisas que eu sabia que o estavam consumindo por dentro. A pressão, as expectativas, o peso de tentar ser forte para todo mundo, menos para si mesmo. Eu escutei, me apegando a cada palavra como se fosse frágil, com medo de que elas escapassem se eu a soltasse. Quando o amanhecer pintou o céu com tons de rosa e dourado, algo tinha mudado. O peso não tinha desaparecido, mas tinha sido compartilhado, e às vezes isso é o suficiente para continuar. Com os primeiros raios de sol entrando pela cortina, ele se virou para mim. Seus olhos estavam cansados, mas um pouco menos perdidos. Obrigado, ele disse baixinho. Eu sorri, apertando sua mão antes de soltar. Sempre. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas foram diferentes. Ele não estava mais se afogando em silêncio. Ele ainda tinha seus momentos, os olhares longos pela janela, os suspiros profundos quando pensava que ninguém estava ouvindo. Mas ele não estava mais carregando tudo sozinho.
Ele começou a falar mais, mesmo que pouco. E eu valorizava aquelas pequenas vitórias. Notei uma mudança na forma como ele se movia, na forma como ele tentava. Ele pegou seus livros de novo, decidido a focar em algo que não fosse o peso em sua mente. Eu sentava ao lado dele, fingindo ler, só para ter certeza de que ele sabia que eu estava por perto. Uma noite, ele me surpreendeu. Vamos sair, ele disse. Era uma sugestão tão simples, mas vinda dele significava tudo. Caminhamos pelas ruas familiares da nossa infância, lugares cheios de ecos de risadas e dias despreocupados. Quando sentamos em um banco tranquilo na praça, observando as luzes da cidade piscarem, ele se virou para mim. Você já pensa no futuro? O tempo todo, admiti. Ele hesitou e então disse, eu não sei mais como é o meu. Eu encontrei o olhar dele firme e certo. Então a gente descobre junto. Pela primeira vez em muito tempo ele não desviou o olhar. Ele apenas assentiu, como se finalmente estivesse se permitindo acreditar que não precisava enfrentar aquilo sozinho. A jornada não tinha acabado, mas ele estava caminhando de novo, e isso era o suficiente. Anos se passaram, e a vida seguiu em frente. As lutas que enfrentamos se tornaram memórias, e a dor que um dia pareceu infinita se transformou em lições. Ele encontrou seu caminho, lentamente mas com firmeza, trilhando um percurso que parecia certo para ele. Eu o vi se tornar mais forte. Não porque ele não tinha cicatrizes, mas porque aprendeu a viver com elas. Havia dias em que o passado ainda se esgueirava, momentos de dúvida e medo que se agarravam a ele como sombras, mas ele nunca mais deixou que o consumissem. Ele aprendeu a respirar através deles, lembrando a si mesmo que não estava sozinho, e que eu estava sempre lá, como prometido. Numa noite depois de um longo dia estávamos sentados juntos, como costumávamos fazer. O ar estava calmo. O silêncio não parecia vazio, mas cheio de um entendimento mútuo. Você já pensa naquelas noites? Ele perguntou de repente. Eu não precisei perguntar a quais ele se referia. Eu assenti. Sim. Seus dedos traçaram distraidamente a borda do cobertor. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Eu sorri, dando um empurrãozinho de leve nele. Você teria encontrado seu caminho. Você sempre encontra. Ele balançou a cabeça, um sorriso pequeno, mas genuíno se formando em seu rosto. Não sem você. Foi um momento raro de honestidade pura, do tipo que não precisa de enfeites. Nós passamos por muita coisa para fingir. A vida não é perfeita e talvez nunca seja. Mas sentados ali, lado a lado, eu sabia de uma coisa com certeza. Nós tínhamos passado por aquilo juntos e isso bastava. Os anos continuaram a passar, mas algumas coisas nunca mudaram. Não importava o quão ocupada a vida ficasse, ou quantas pessoas novas entrassem em nosso mundo. Nós sempre encontrávamos o caminho de volta um para o outro. O laço que compartilhávamos não foi construído apenas com memórias de infância. Era algo inabalável que o tempo não podia tocar. Ele se tornou a pessoa em quem os outros podiam se apoiar, forte, confiante e resiliente. Mas eu sabia a verdade. A força não está em nunca cair. Está em saber quem vai te segurar quando você cair. E ele tinha aprendido essa lição da maneira mais difícil. Numa noite enquanto estávamos juntos, cercados pelo calor da familiaridade, ele falou baixinho. Você já se perguntou como a vida seria se as coisas tivessem sido diferentes? Eu olhei para ele, já sabendo o que ele queria dizer. Se tudo tivesse sido mais fácil, se a dor nunca tivesse nos tocado da maneira que tocou. Mas não precisei pensar muito antes de responder. Eu não mudaria nada. Ele me olhou surpreso. É verdade, eu assenti, porque tudo pelo que passamos nos trouxe até aqui. E é exatamente onde deveríamos estar. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, um que não era apenas de felicidade, mas de paz. Por muito tempo ele esteve procurando por algo, estabilidade, um propósito, um sentimento de pertencimento. Agora eu podia ver em seus olhos. Ele tinha encontrado. Não no sucesso, não na aprovação dos outros, mas na certeza tranquila de que, aconteça o que acontecer, ele nunca esteve verdadeiramente sozinho. E nem eu.